Continuando, pessoal, falamos no bloco anterior, a administração pública direta. Lembrando que a direta, ela atua através dos seus órgãos públicos, certo? E aí nós estudamos o que vem a ser um órgão público, quais as espécies de órgão público, de órgãos públicos, fizemos algumas questõezinhas. Agora nós vamos entrar nas entidades da administração indireta, tá? Nas entidades chamadas entidades descentralizadas. Vocês lembram do Instituto da Descentralização, tá? Então é isso que nós vamos entrar agora. Eu preparei aqui para nós, né, uma tabelinha, um esqueminha, show de bola. Pode jogar aqui a tela, Roberto. Passa esse slide. Isso. Olha só, gente. Uma tabelinha bem simples. Temos entidades federativas, tá? Entidades federativas, onde essas entidades federativas são as pessoas da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Integram a administração direta ou centralizada, tá? E atuam por meio dos seus órgãos públicos sem personalidade jurídica, tá? Não possuem personalidade jurídica. As autarquias, tá? Fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, já são pessoas da entidades descentralizadas, já são entidades do Instituto da Descentralização, tá? Elas estão fora da estrutura daqui das federativas. Então, resumindo aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, a União, e a União, ela fora da estrutura dela, ela cria essas entidades aqui descentralizadas. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? Então aqui nós estamos diante da chamada, quando ela cria aqui, estamos diante da chamada descentralização. Descentralização. Tá? Lembrando as aulas anteriores que se a administração direta, ela cria alguém dentro da estrutura dela, se ela cria um ministério, por exemplo, dentro da estrutura dela, se ela cria um órgão dentro dela, aqui nós vamos estar diante da chamada desconcentração. Desconcentração. Então, eu estou voltando a esse assunto, gente, porque isso tem que estar bem legal na tua cabeça, tá? Você não pode seguir aqui, tá, sem saber o que é descentralização e o que é desconcentração. Isso tem que estar bem legal. Essas entidades da administração indireta, essas entidades da descentralização, elas integram a administração indireta, né, ou também chamada de descentralizada, e atuam por sua própria conta, tá? Atuam por conta própria. Ou seja, uma entidade dessas aqui, se ela fizer alguma coisa errada, ela mesma vai ser processada, e não o órgão, e não a entidade que a criou. Tá? Então, se uma autarquia, se uma fundação, se uma empresa pública, se uma sociedade de economia mista fizer alguma coisa errada, você, particular que foi prejudicado, você vai processar diretamente a entidade da administração indireta. Mas por que, Fábio? Porque essas entidades da indireta, elas são uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa jurídica própria, tá? Diferente aqui do Estado, tá? Então ela é uma nova pessoa jurídica, por isso que elas, tá, podem ser acionadas judicialmente, elas podem ser processadas judicialmente. Deu para entender? Tudo isso nós já falamos em aulas anteriores, lá na nossa primeira aula aqui de organização administrativa, estou relembrando, fiz essa tabelinha aqui que já está dentro da nossa plataforma de cursos online, tá? Isso aqui já vai ser disponibilizado para vocês. Imprima, você que está aqui nos nossos cursos, aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, imprima isso aqui, cola lá onde você estuda, tá? Que sempre alguma coisinha dessa tabelinha aqui
pode estar na tua prova, tá? Uma outra tabelinha que eu quero que você imprima, cole lá onde você estuda, tá? Cole lá onde você estuda. Uma outra tabelinha é essa daqui. Das pessoas da administração indireta, nós temos algumas entidades que são de direito público, ou seja, elas vão ser equiparadas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E temos entidades da administração indireta que vão ser pessoas jurídicas de direito privado. Então vamos lá. Temos entidades da administração indireta que vão ser de direito público e vamos ter entidades da administração indireta que vão ser de direito privado. E a tabelinha é essa daí. Quem é que é de direito público, Fábio? Autarquias, fundações, as agências reguladoras que são autarquias especiais, tá? E associações públicas, onde aqui são os consórcios públicos, que nós vamos estudar isso aqui mais lá para frente. A agência reguladora nada mais é do que a autarquia, tá? Elas são de direito público, tá? Direito privado, temos empresas públicas, sociedade e temos as fundações. Você está vendo aí? As fundações, tem fundações de direito público e o poder público ele pode criar também fundações governamentais com personalidade de direito privado. Vamos lá, tem fundações de direito público e tem fundações de direito privado. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas fique com essa tabelinha aí, daqui a pouco nós vamos aqui exemplificar melhor isso aqui, você vai entender bem legal, tá bom? Vamos lá, Roberto, vamos continuar aqui. Vamos agora falar da primeira das entidades aqui da indireta. A primeira delas que nós vamos falar de todas essas aqui que estão aparecendo na tua tela. A primeira delas que nós vamos falar são as autarquias. Roberto, consegue jogar a tela aí toda? Joga a tela toda, beleza. Então coloque aí. Fábio, o que eu tenho que aprender de autarquias? Autarquias, pessoal, você tem que aprender o seguinte, tá? Você tem que aprender o seguinte. Você tem que aprender 3 coisinhas. O conceito de autarquia, o que é uma autarquia, as características das autarquias e quais são os tipos de autarquias existentes no Brasil. Vamos lá, quais são os tópicos de autarquia que nós temos que aprender? Quais são os tópicos, pessoal? Conceito, características e tipos de autarquias. Combinado? Vamos lá? Vamos começar pelo tópico número 1, onde aqui nós vamos estudar conceito. Conceito de autarquia, o que vem a ser uma autarquia. E aí você vai anotar. Vamos lá? Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, tá? Então, autarquia é uma pessoa jurídica de direito público interno, integrante da administração direta, integrante da administração pública indireta, tá? Indireta, criada por lei específica, para o exercício de atividades típicas da administração pública. Da administração pública. Conceito. Vamos lá. É uma pessoa jurídica de direito público interno, faz parte da indireta, é criada por lei específica para o exercício de atividades típicas da administração pública.
Esse é o conceito, tá? Que eu quero que vocês tentem memorizar. Toda autarquia, ela vai ter as seguintes características. Toda autarquia, ela vai ter as seguintes características. Vamos lá. Primeira característica, vou até mudar de cor para dar uma importância maior. Primeira característica que eu quero que você coloque aí, toda autarquia, toda, não tem exceção, vai ser uma pessoa jurídica, pessoal, de direito o quê? De direito público. Nunca vai ter uma autarquia de direito privado. Então decora isso. Primeira coisa que eu quero que vocês decorem. Segundo, criadas por lei específica. As autarquias das entidades da indireta, ela é a única que é criada aqui por lei. Ela é a única. As outras, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, as outras elas são autorizadas por lei. Tá? Então a autarquia é a única que é criada por lei. É a única que vai vir uma lei criadora. Aprovou a lei, a autarquia já está criada. As outras, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas, além de ter que vir uma lei autorizando a criação, tem que ter o registro dessas entidades em um órgão comercial, tá? Em um órgão comercial competente. Tipo como a gente abre uma empresa. Quando você quer abrir uma empresa, você faz um contrato social, um estatuto social, né? E registra na junta comercial. Não é assim que se abre uma empresa? Para se abrir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação, tá? Para se abrir uma dessas três, então é a mesma coisa. Faz um contrato social, um estatuto social e registra no órgão comercial competente. Para as autarquias, não. Para as autarquias, basta aparecer a lei criando a autarquia, ela já está criada. Tá? Então, criação de autarquia depende apenas, exclusivamente da criação de uma lei. Beleza? Terceira característica que você vai colocar aí. As autarquias, elas possuem autonomia, coloquem aí, gerencial, patrimonial e orçamentária. Elas não dependem da administração direta. Ou seja, não existe hierarquia entre a administração direta e uma autarquia. Então as autarquias não estão subordinadas à administração pública direta. São pessoas diferentes. Temos a União, temos aqui o INSS. Tá? São diferentes. O INSS ele faz o que ele quiser. Ele não está subordinado à administração direta. Fábio, então ele tem, né? Autonomia? Tem. Mas a direta, a União, Fábio, no caso do INSS, ela não pode nem fiscalizar para saber se o INSS está cumprindo com as suas atribuições da lei? Aí sim, tá? A administração direta, a administração pública direta pode, o que ela pode fazer? Fiscalizar a autarquia. A autarquia. Pode fiscalizar a autarquia. Tá? Pode fiscalizar. O nome dessa fiscalização é chamado, no direito administrativo, de tutela. Não é Nutella. Falei tutela, Roberto. Opa, não. Não é tutela. Nutella é tutela. O que é tutela, pessoal? É quando a administração direta
ela fiscaliza uma entidade da administração indireta. Fiscaliza para saber se essa entidade da indireta está cumprindo com as suas obrigações. Certo? Muito bem. Essa palavra aqui, tutela, também é chamado de controle, esse poder de tutela também é chamado de controle finalístico. Ou seja, a administração direta ela pode fiscalizar, ver se a administração indireta está cumprindo com as suas finalidades. Só isso. Tá? Esse tópico aqui, esse tópico 3, ele vai estar em todas as entidades da administração indireta. Então, esse tópico 3, ele é aplicado para as fundações, ele é aplicado para as empresas públicas, ele é aplicado para a sociedade e economia mista. Nenhuma entidade da administração indireta está subordinada à administração direta. A direta, União, Estados, municípios, não podem mandar em nada. Indireta, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, faz isso, não pode. Não pode. Tá? O que apenas a direta faz em relação à indireta? A direta, ela apenas faz um controle, uma fiscalização para saber se as entidades da indireta estão cumprindo com as suas finalidades, com as suas atribuições. Eu estou batendo bem nessa tecla para ver se fixa isso na tua cabeça, tá? Se isso, fica aí mesmo na tua cabeça, tá? Então, esse tópico 3, ele vai ser aplicado nas características de todas as outras entidades da administração indireta. Voltando, quarto tópico aqui, quarta característica das autarquias. Nunca exercem atividade econômica. Nunca uma autarquia ela vai visar lucro, nunca, tá? Nunca uma autarquia ela vai querer lucro. As autarquias elas possuem também imunidade tributária. As autarquias elas possuem imunidade tributária. Não pagam impostos. As autarquias, elas possuem bens públicos, tá? Bens públicos. Esses bens vão ser impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. 7. As pessoas que trabalham numa autarquia, o regime de pessoal de uma autarquia pode ser estatutário, regido por estatuto, ou as pessoas que vão trabalhar numa autarquia podem ser seletistas. Mas sempre, nesses dois casos, uma pessoa que quiser trabalhar numa autarquia, ou uma autarquia ela vai ser estatutária ou seletista. Mas para uma pessoa trabalhar lá, ela vai ter que fazer concurso público. Fábio, o que vai definir se uma autarquia ela vai ser estatutária ou seletista? A lei que vai criar a autarquia. A lei que vai criar a autarquia é ela quem vai dizer se essa autarquia ela vai ser estatutária, se os funcionários dessa autarquia vão ser regidos por estatuto ou se vão ser seletistas. Muito bem. 7, 8. As autarquias possuem prerrogativa especial de fazenda pública. Prerrogativa
especial de fazenda pública. Que agora, né, antes era quádruplo para contestar, ela tinha prazo de 4 vezes o normal para contestar uma ação e um prazo em dobro para recorrer. Então, se o prazo para recorrer era 15 dias, as autarquias antes tinham 30, ou para contestar em quádruplo. Agora, com o novo Código de Processo Civil, o prazo é em dobro para tudo. Dobro tanto para contestar como para recorrer uma ação. Então, as autarquias na justiça, se tiverem que se defender na justiça, o prazo é em dobro para tudo. Dobro para contestar e dobro para recorrer. E a 9ª característica, elas possuem responsabilidade objetiva. Um assunto que nós vamos ver mais lá para frente, mas isso aqui quer dizer que elas vão ter que indenizar prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Então, as autarquias elas vão ter que indenizar prejuízos causados a terceiros, independentemente de dolo ou culpa dos mesmos. Isso é a responsabilidade objetiva, tá? Eles vão ter que indenizar prejuízos causados a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Então, aí na telinha, pessoal, aí nessa telinha, está aparecendo aí as 9 características das autarquias caível demais. Essas características que estão aí do lado, essas características, eu quero que você coloque uma caveira bem grandona aí, pessoal. Bem grande, bem grande. Uma faca, coloca uma faca aí, tá? A chance disso cair é muito grande. Vou até colocar aqui umas veias. Olha aí. Olha como a nossa caveira tá bonita. Olha aí, tá? É muito caível isso. Muito caível isso. Tá? Essas 9 características. O que eu falei para vocês? Autarquias, nós temos que lembrar de 3 tópicos. Quais são os tópicos? O conceito, as características e agora os tipos de autarquias. E aí você vai puxar a seguinte tela aí. Roberto, passa essa tela aí. Tipos de autarquias. Tipos de autarquias, tá? São, pessoal, 6 tipos de autarquias. Vamos anotar os 6 tipos logo, Roberto? Vamos lá? São 6 tipos de autarquias. Primeiro tipo de autarquias, nós temos as chamadas autarquias administrativas. Tá? Ou também chamadas de autarquias comuns e autarquias de serviços. Daqui a pouco nós vamos falar. Segundo tipo de autarquia, nós vamos ter as autarquias especiais. Depois, nós vamos estudar as autarquias corporativas. Depois, nós temos as autarquias fundacionais. Depois, nós temos as autarquias territoriais. E depois, nós temos as autarquias associativas. Tá? As chamadas associações públicas. Então, 6 tipos de autarquias. Tá? Anotem aí, 6 tipos de autarquias. Beleza? Tranquilos aí. Fábio, rapaz, eu já estudei tanto esse assunto autarquia, né? Eu nunca vi esses 6 tipos de autarquias. Para mim, eu pensava que só tinha o INSS, a SUFRAM, mas tem 6 tipos de autarquias, sim, pessoal. Eu procuro ministrar minhas aulas onde eu falo tudo sobre aquele assunto, para que a banca não possa cobrar nada que nós não tenhamos aqui já estudado.
Tá? Então a minha técnica, a minha tática, na realidade, ela é bem simples. Vamos pegar um assunto e vamos arrebentar de estudar tudo que possa cair desse assunto. Se você aprender aquelas 9 características que nós vimos na tela anterior e mais entender aqui esses 6 tipos de autarquias, você está apto a acertar qualquer questão que venha de autarquia na tua prova. Tá? E assim nós vamos fazer com todos os demais entes daqui da indireta. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos começar, Roberto, vamos começar falando aqui das autarquias administrativas. Vamos lá? Autarquias administrativas, pode jogar lá. As autarquias administrativas, tá? Ou também chamadas autarquias comuns, né? Você vai anotar, são autarquias dotadas do regime comum, tá? Sem nenhuma característica especial. São autarquias que elas vão ter apenas, sem nenhuma característica especial, elas vão ter aquelas 9 características que você copiou, que está aí no teu caderno, lá naquele slide anterior. Então são autarquias que elas não têm nada de especial, não tem nada que diferencia elas, essas autarquias, das demais outras autarquias. É uma coisa que, ou seja, é a regra geral. Tá? É a regra geral. Fábio, me dá exemplo dessas autarquias? Temos a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, temos o IBAMA e temos o INSS. São os maiores exemplos de autarquias administrativas, ou também chamadas de autarquias de serviço, autarquias comuns. O que é uma autarquia comum? É uma autarquia que só tem as 9 características lá que nós vimos na tela anterior. Depois, nós temos aqui as chamadas autarquias especiais, ou também chamadas de agências reguladoras. Olha só. São autarquias especiais. Por quê, Fábio? Porque elas possuem como característica especial que as diferem da comum, uma maior autonomia, pois seus dirigentes possuem mandato fixo e estabilidade. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa. Roberto, volta aqui comigo. O INSS é uma autarquia comum. O que eu falei para você? O INSS ele está dentro da administração indireta. Ele tem que fazer o INSS, ele tem que fazer o que a União manda? Não. A Petrobras, ela tem que fazer o que a União manda? Não. Mas o dirigente do INSS, o diretor da Petrobras, é um cargo de confiança do presidente da República. É um cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. Então imagina a situação. O presidente liga para o diretor do INSS. Diretor do INSS, eu quero que você faça essa cruzeta aqui, essa e essa e essa, aquela cruzeta lá. Aí o diretor do INSS responde, que porra é essa, presidente? Que porra é essa? Égua, eu estudei lá com o professor Fábio, não sou concurseiro, e eu estudei com ele, que eu aqui no INSS, eu não sou obrigado a fazer o que o senhor manda. Aí o presidente, tudo bem, o que o presidente vai fazer? Capa o gato. Vai colocar um cara de sua confiança que faça o que o presidente vai mandar. Então não tem hierarquia entre a direta e a indireta, não tem hierarquia. Mas, tá? Na prática a gente sabe que tem. Nas autarquias especiais, nas agências reguladoras, que são autarquias que vão fiscalizar serviços públicos, tá? Vão fiscalizar aí essas concessionárias, essas permissionárias. Essas autarquias especiais, o seu dirigente, ele já tem um mandato fixo. Ou seja, ele não pode ser retirado de lá com
de acordo com a oportunidade e conveniência do administrador público lá da direta. Ou seja, quem é diretor de uma agência reguladora, de uma autarquia especial, quem é diretor, né, de uma autarquia especial, pode tocar o terror que não vai ser retirado do cargo. Porque ele tem mandato. Tá? Então eu tenho até um esqueminha aqui, que eu queria que vocês entendessem. Aqui, ó. Aqui é 0% de independência, 100% de independência, 100% de autonomia. Uma autarquia comum, ela vai ter 50% de autonomia. Aqui, ó, uma autarquia comum. Fábio, por que 50%? Porque o dirigente lá de uma autarquia comum, do INSS, do IBAMA, tá? Do Massuframa, é um cargo de confiança, a qualquer momento ele pode capar o gato. Uma agência reguladora dessa aqui, ela já é chamada de autarquia especial, porque os seus dirigentes têm mandato, eles não podem sair de lá por qualquer coisa. Então, eles já vão ter 75% aqui de autonomia. Aqui nós temos a autarquia especial. 75%, Fábio, não é 100 não, 75%, porque tem casos que ele pode ser retirado, se ele cometer alguma falta grave, tem alguns casos que ele pode ser retirado, não é 100. Fábio, quem é que vai ter 100% de autonomia no direito administrativo? 100% de autonomia, quem tem são os órgãos independentes. Órgãos independentes, União, Estados, os municípios, o Distrito Federal, eles têm 100% de independência. Tá? À toa que o nome deles são órgãos independentes. Fábio, quem tem 0% de independência, que não tem independência alguma? Os órgãos públicos. Um órgão público simples. Ficou legal, né? Ficou legal aí para você entender? Agora você sabe a diferença de uma autarquia comum para uma autarquia especial. Tá? Diferença de uma autarquia comum para uma autarquia especial. Fábio, me dá exemplo de autarquia especial? Sim. Nós temos aí todas essas agências reguladoras, né? A ANA, Agência Nacional de Águas, ANCINE, ANAC, ANTAC, a NTT, a ANS, a Anatel, a ANEEL, a ANP, a Anvisa, todas essas aí são pessoas jurídicas de direito público, são autarquias e estão dentro das chamadas autarquias especiais, tá? Autarquias especiais. Beleza, tranquilos, legal. Passa aí, Roberto, passa aí, 3. Temos agora autarquias, gente, que são chamadas de autarquias corporativas. São autarquias ligadas a algumas categorias profissionais, tá? Então, o que é uma autarquia corporativa? São autarquias com atuação de interesse público, encarregadas de exercer o controle e fiscalização sobre determinadas categorias profissionais, ou seja, são categorias ligadas a determinadas profissões. São autarquias que vão fiscalizar algumas profissões essas de interesse público, tá? Profissões essas que têm que ter uma fiscalização, pois caso não haja essa fiscalização, pode ter um prejuízo para o interesse público, né? Temos o CREA, o CRM, o CRO, tá? São exemplos de autarquias corporativas. Lembrando que a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, não são consideradas autarquias, não fazem parte,
tá? Coloque aí, não fazem parte da natureza autárquica. Então, todas as outras, CREA, CRM, CRO, são pessoas jurídicas, né, dentro da categoria autarquias corporativas. Já a OAB, você vai anotar, o Supremo Tribunal Federal considerou a OAB um serviço independente. Considerou um serviço independente, tá? A OAB é um serviço independente, não tem qualquer ligação com o poder público. OAB não tem ligação com o poder público, tá? Mas as outras categorias profissionais que têm os seus conselhos, sim, tá? São as autarquias corporativas. Tá aí o CRM, Conselho Federal de Medicina, e o CREA, de Engenharia e Arquitetura, tá? De Engenharia e Arquitetura. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos agora as chamadas autarquias fundacionais. E aí que vem o que eu quero que vocês lembrem, pessoal. Autarquias fundacionais, que eu quero que vocês anotem aí, são nada mais, nada menos, deixa eu pegar aqui, são autarquias, são fundações, tá? Criadas por lei. Fábio, fundação criada por lei. Eu já li na Constituição que as fundações elas são autorizadas por lei, sim. Mas essas fundações que são autorizadas por lei são as chamadas autorizações, são as chamadas fundações de direito privado. Tá? O poder público pode criar fundações de direito privado. Mas aqui nós vamos estudar, estamos falando das fundações que o poder público pode criar com natureza pública, de direito público. E essas fundações com natureza como pessoa jurídica de direito público são chamadas de fundações públicas. Aqui, ó, elas são chamadas de fundações públicas. Ou também chamadas de autarquias fundacionais, ou também chamadas de fundações autárquicas. Tá? Fundações autárquicas. Então vamos lá. O poder público, aqui ó, o poder público, onde esse poder público aqui nada mais é do que a administração pública direta. Ele pode criar fundações com natureza de direito público, onde aqui basta uma lei criadora igual uma autarquia, ou o poder público pode criar fundações, tá? com personalidade jurídica de direito privado. Que aqui o poder público ele vai precisar de uma lei autorizando a criação. E depois o registro dessa fundação, o registro no órgão competente. Tá? Essa autarquia fundacional que nós estamos falando aqui, é a autarquia de pessoas jurídicas de direito público, e ela é criada por uma lei criadora. Ela é criada igual a uma autarquia. Essa autarquia fundacional, ela vai ter todas as 9 características das fundações, das autarquias, lá das autarquias que nós já está no teu caderno.
Então ela vai ser igualzinha a uma autarquia. A única diferença é que ela vai desempenhar atividades sem fins lucrativos, voltadas para a parte social, educacional ou saúde. Tá? Fábio, tem exemplos aí de autarquia fundacional? Tá aí o conceito, né? São criadas mediante afetação de patrimônio público a certa finalidade, sendo criadas por lei e também chamadas de fundações públicas. São exemplos dessas fundações públicas o PROCON, a FUNASA e a FUNAI. Tá? Então essas aí são as chamadas fundações públicas. Beleza, pessoal? Tranquilos aí? Tá dando para entender? Legal, 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 legal. Vamos continuar aqui. Deu para entender aí tranquilo, né? Então, temos fundações públicas, elas são equiparadas às autarquias. Vamos lá, próxima. Temos agora as chamadas autarquias territoriais. Autarquias territoriais são autarquias que não temos mais hoje no Brasil, onde era da época que existiam os chamados territórios. Tá? Os territórios, eles eram pedaços de terra criados aqui, administrados, né, pela União. Você encontra aí os territórios, né, essa expressão territórios, lá no artigo 33 da Constituição Federal. Consegue aí, Roberto, colocar aí a Constituição para nós? Isso, coloca lá o artigo 33. Isso, tá no 37, né? Coloca aqui o 33. Beleza, né? Beleza, pode soltar lá, pode soltar lá. Aí, ó, o 33 da Constituição, né, diz o seguinte: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. E aí ele fala aí dos territórios lá na Constituição, dá uma lida aí no artigo 33 da Constituição. Os territórios estão dentro da chamada categoria autarquias territoriais, tá? Autarquias territoriais. Robert, solta aí agora. Beleza, né? Hoje no Brasil não temos mais territórios, não existem mais territórios no Brasil. Muito bem, temos agora as associações públicas. Gente, temos as associações públicas. Fábio, o que é uma associação pública? As associações públicas, gente, ela nada mais é do que os chamados consórcios. Esse Instituto dos Consórcios Públicos foi criado pela Lei 11.107 de 2005. Tá? O que é isso, Fábio? Seguinte. Temos um município aqui, um outro município e temos um outro município. Então, município, município, município. Cada um desses municípios podem desempenhar, por exemplo, seus serviços de saúde. Podem, não devem, né? Prestar saúde dentro das suas competências. Mas é melhor, pessoal, que cada município desses atue por sua própria conta e risco? Ou é melhor que cada município desse, eles juntem o dinheiro, né? Os três vão juntar o dinheiro dos três e juntos eles vão repartir as suas atribuições. É melhor trabalhar em conjunto. Então, a Lei 11.107, ela deu a possibilidade desses municípios criarem uma pessoa jurídica, tá? Criarem uma pessoa jurídica, passar recursos para essa pessoa jurídica, passar recursos para ela, onde ela vai devolver esses recursos na prestação de serviços para os municípios, no nosso exemplo aqui, consorciados. Então, os municípios, eles criam uma nova pessoa jurídica para essa pessoa jurídica administrar
recursos, administrar a prestação de serviços públicos. Tá? Então essa é a ideia dos municípios, dos consórcios. É a criação de uma nova pessoa jurídica para prestar serviços públicos ligados a quem está consorciado. Os consórcios públicos, você pode estudar eles, você pode constituir de município em município, pode ter entre estados, tá? Então, esse é o exemplo aqui que nós temos de consórcio público, ele também é chamado de associação pública, tá? Lembrando que você vai dar uma lida, né, consórcio público, pode dar uma lida lá no artigo 6º aqui da lei 11.107, onde nós vamos encontrar aqui o conceito de órgãos públicos. Roberto, consegue jogar lá para nós? Isso, é a lei 11.107, Roberto. Isso, garoto, isso, agora isso, 11.107. Vamos ver o que diz lá, 11.107. Joga lá para eles. Isso. Tá aí a 11.107, que fala aqui, ó, dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos, tá? Lá no artigo 6º, temos aqui, né, como é que é criado um consórcio público. Vamos lá no artigo 6º, aqui, ó. Ele possui personalidade jurídica de direito público, tá? No caso de se constituir uma associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Tá? Então, o consórcio, gente, ele pode ser criado com personalidade jurídica de direito público, onde é aí que ele vai ser chamado de associação pública. Tá? Então, quando ele é direito público, um consórcio, quando ele é de direito público, aí que ele é chamado de associação pública. Então, eu quero que você lembre. Volta lá, Roberto, isso. O consórcio, ele só é chamado de associação pública quando ele for constituído na forma de pessoa jurídica de direito público. Tá? Então, toda associação pública é uma pessoa jurídica de direito público. Por isso que a associação pública está dentro aqui da categoria de autarquias. Beleza? Tranquilos? Legal. Gente, volta aqui, Roberto, joga a telinha. Vamos agora, Roberto. Não, a telinha, pode jogar a telinha lá. Isso. Vamos agora, a gente vai falar, já falei para vocês, autarquia comum, falamos da autarquia especial, falamos daqui das associações, das fundações públicas, das profissionais, né? Lá na nossa listinha de tipos de autarquias, não tem essa próxima que nós vamos colocar aqui, que são as autarquias especiais, executivas. Roberto, vamos voltar a tela lá, volta tudo. Olha aqui a nossa listinha. 6 tipos de autarquias. Você não copiou? Não está no teu caderno? 6 tipos de autarquias. Tá? Não tem aqui autarquias executivas. Não tem autarquia executiva. Fábio, não tem, mas então não é um tipo de autarquia? Não. Autarquia executiva. O que é uma autarquia executiva? Não é um tipo de autarquia, novo tipo, uma nova espécie. A autarquia executiva é quando uma autarquia comum, ela se compromete a cumprir algumas metas de melhorar o serviço público dela. Então ela se compromete a seguir algumas regras, tá? Ela assina um contrato, tá? E aí, a partir do momento que ela assina esse contrato, se comprometendo, uma autarquia comum, a partir do momento que ela assina um contrato, se comprometendo a atingir determinadas metas, a melhorar o serviço público dela, ela ganha mais, ela vai passar a ganhar mais recursos, vai ganhar mais patrimônio, mais ajuda do poder público, e aí ela passa a ser chamada de autarquia executiva. Então, o que é uma autarquia executiva?
nada mais é do que uma autarquia comum que ela se comprometeu a melhorar os serviços dela, ela assinou um contrato se comprometendo a melhorar os serviços dela, a atingir determinadas metas, e aí ela passa a ser chamada de autarquia executiva. Então a autarquia executiva não é um novo tipo de autarquia, é um título dado, tá, a uma autarquia comum que se comprometeu a atingir determinadas metas. Vamos ver isso aqui na apresentação, Roberto? Joga aí para nós. Joga aqui para nós. O que vem a ser, então, uma autarquia executiva? Você vai colocar aqui, né? Tratam-se de autarquias comuns. Pode ser também fundações públicas, tá, pessoal? Autarquias comuns ou fundações públicas, tá? Tratam-se de autarquias comuns ou fundações públicas que assinam, coloquem aí, que assinam contrato de gestão, tá? Com o governo federal, que assinam contrato de gestão com o governo federal, mediante a fixação de metas que devem ser atingidas por essas autarquias de desempenho. Então, a autarquia executiva, ela é uma autarquia comum que assinou um contrato de gestão com o governo federal, se comprometeu, o governo federal, bom, autarquia, você está se comprometendo a melhorar seus serviços, né? Então assina esse contrato aqui. Quando a autarquia comum assina um contrato de gestão, tá? Ela passa a ser chamada de autarquia executiva, tá? Então tem até um macetezinho aqui, ó. Pode jogar aqui, Roberto, joga aqui a telinha. Autarquias e fundações, a partir do momento que elas, ó, assinam aqui um contrato de gestão, tá? Com a União, um compromisso de atingir metas de desempenho, tá? Elas passam, essas autarquias aqui, elas passam a ser chamadas de autarquias executivas. Fábio, autarquias executivas têm fundamento constitucional? Sim. O fundamento constitucional de uma autarquia executiva, você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, lá no 37, parágrafo 8º da Constituição, nós vamos encontrar aí o conceito de autarquia executiva. Joga aqui, Roberto, vamos lá, vamos ver lá, joga lá o artigo, é o 37, cara. Tá, isso mesmo. Joga lá o 37, parágrafo 8º. Joga lá para eles, pode descer, desce aí, tá lá no 8º. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que tá a autarquia executiva. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante um contrato de gestão, no caso, a ser firmado entre os administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor, né? Aí a lei vai trazer aí esses casos aqui para a criação de uma autarquia executiva. Eu tenho aqui uma tabelinha, gente, que eu quero que você imprima, tá? Eu quero que você imprima, que é a diferença aí de uma autarquia executiva para uma autarquia, autarquia especial. Essas aqui são nada mais, nada menos as autarquias especiais, né? E aqui são as autarquias executivas que vão assinar contrato de gestão. Contrato de gestão. Minha dica é essa, tá?
Apareceu o contrato de gestão na prova, já tem que pipocar na tua cabeça autarquia executiva. Beleza? Então, autarquia executiva é uma qualificação jurídica atribuída mediante um contrato de gestão, visam melhorar a prestação de serviços públicos. Um exemplo é o Inmetro, tá? E existe apenas no âmbito federal. Autarquias especiais são aqueles que os dirigentes têm um mandato fixo, visam controle e fiscalização de setores privados que foram concedidos, né? Concessão, permissão. Então, é essa a finalidade aqui das agências reguladoras. Temos aqui exemplo apenas duas, a ANEEL e a Anatel, e existem em todas as esferas federativas, União, Estados e municípios. Ufa, gente, que aula maravilhosa aí, né? De autarquias. Olha aí, quase 1 hora, né? Só de autarquias, É muito legal estar com vocês nessa caminhada. É um prazer imenso estar te ajudando a conquistar o teu objetivo, a te ajudar a você alcançar, né, como o professor Léo fala, não um sonho, que sonho é uma coisa que está lá no impossível, muitas das vezes, mas sim uma meta que você estipulou de passar nesse concurso público, e é isso que eu tenho o maior prazer de te ajudar. É um prazer imenso de estar aqui ajudando você a conquistar esse teu objetivo, tá bom? Vamos finalizar por aqui. Próximo bloco, já vamos ver as fundações privadas. Nós já estudamos aqui as fundações públicas aqui dentro das autarquias, né? Próximo bloco já iniciamos nas fundações privadas. Vamos ver empresa pública, sociedade de economia mista e aí vamos fazer algumas questões, tá bom? Vejo você daqui a pouco, pessoal!